nessa edição do Jornal da Univates. Feriado aumenta o movimento de veículos nas rodovias. Uma semana marcada por comemorações pela pátria. 12º Seminário do Sincovat é na próxima semana. E equipes da VAT se preparam para o estadual. Essas e mais notícias a partir de agora. Está no ar o Jornal da Univates. Boa noite. Boa noite. O Hospital Bruno Borba implantou um sistema para a classificação de risco dos pacientes do atendimento 24 horas. Foi instalado um monitor com painel de classificação através de cores. É informado o tempo médio de atendimento, quantidade de pacientes e tempo de espera. O atendimento será feito de acordo com o grau de gravidade, ou seja, quanto mais urgente, mais imediato será o atendimento. As cores usadas são vermelho, amarelo, verde e azul. Ao buscar atendimento, o paciente passa por acolhida da equipe de enfermagem, depois é feita a classificação e o paciente é enquadrado na cor correspondente à gravidade do caso. O vermelho indica emergência, caso gravíssimo com necessidade de atendimento imediato. O amarelo significa urgente para casos de gravidade moderada sem risco imediato. O verde é pouco urgente, com tempo de atendimento de até 2 horas. E o azul é classificado como casos não urgentes com tempo médio de até 4 horas. Segunda-feira é feriado nacional. A maioria das pessoas não trabalha. A folga é uma boa oportunidade para quem quer viajar, visitar parentes ou então ir para a praia, por exemplo. Com isso, o movimento nas estradas da região deve aumentar. Vão ser 3 dias de folga para quem não trabalha na segunda-feira. O feriado no início do mês, próximo do pagamento de salário, deve movimentar as estradas no Vale do Taquari. A Polícia Rodoviária Federal espera que tenhamos um aumento em torno de 25% a mais do fluxo na BR-386, principalmente em função do feriado de 7 de setembro. Se o feriadão é de folga para alguns, na Polícia Rodoviária Federal é trabalho extra. A atuação no trecho da BR-386 entre Canoas e Vitor Grefe vai ser intensificado para garantir a segurança na estrada. Principalmente para coibir os excessos de velocidade, as ultrapassagens local proibido, também o uso do cinto de segurança. Importante frisar que também vamos fiscalizar o uso das cadeirinhas para as crianças nos automóveis. E também a solicitação que a gente faz para que as pessoas, ao sair para a sua viagem, verifique a documentação do seu veículo, a documentação das pessoas que estão no veículo também, para fazer uma viagem tranquila. Aqui na BR-386 o movimento deve ser maior no sentido capital-interior e o fluxo de veículos deve ser intenso até as 10 horas da noite de hoje. A orientação é que os motoristas tenham paciência ao volante. Com certeza é respeitar a sinalização da rodovia, andar dentro da velocidade permitida. Esse é o principal solicitação da Polícia Rodoviária Federal, que vai estar reforçada para coibir os excessos, principalmente nesses momentos de maior movimento. Durante a segunda-feira, volta do feriadão, a previsão é de movimento na rodovia durante todo o dia. Na terça-feira começa o turno único em todas as secretarias da Prefeitura de Lajeado. O horário de atendimento será das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Porém, alguns setores da administração permanecem em horário normal. No feriado de segunda-feira, os postos de saúde de Lajeado vão estar fechados. Para quem precisar de atendimento médico, a unidade de pronto atendimento, a UPA, funciona 24 horas. E a seguir, Semana da Pátria. Comemorações terminam hoje em Lajeado. Demandas da região, como duplicação da RS-130 e o uso da barragem de Bom Retiro do Sul para a geração de energia, demoram para sair do papel. Esse atraso vai ser pauta de reunião organizada pela SIC Vale do Taquari com entidades e autoridades da região. Ito Lanius, presidente da SIC, tem os detalhes. Boa noite, Ito. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre demandas regionais e a sua demora na realização delas. Um evento que nós iremos promover em parceria com o SEBRAE e também no BRDE, evento a ser trabalhado no dia 22 de setembro, na Associação Comercial e Industrial de Lajeado, nós vamos reunir a região a partir
das autoridades municipais, mas também os atores, na verdade, empresas, associações comerciais, industriais, CDLs, para discutirmos um pouco sobre a questão dos gargalos, ou seja, das demandas regionais. Nós estaremos lançando uma pergunta de o porquê demora tanto entre a visão de que precisamos dessa demanda ou a ideia de que precisamos uma demanda e o tempo que isso demora para a sua realização ou a sua execução. Vamos discutir estratégias, avaliar onde nós eventualmente estejamos falhando ou como nós poderemos melhorar para que essas estratégias ou essas demandas se realizem num menor espaço de tempo. Vamos a um exemplo, a BR-386. Os primeiros registros que se tem da necessidade dela ser construída, dela ser levada a efeito, são de há mais de 30 anos atrás. Um outro exemplo, a RS 130. Nós já estamos há alguns anos, eu não poderia precisar exatamente quantos, falando e sentindo a necessidade dessa duplicação. Recentemente, mais precisamente em 2013, 2014, foi financiado pelas prefeituras, também em parceria com a nossa entidade, um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E agora, naturalmente, precisamos seguir novos passos e não sabemos quando ela efetivamente vai acontecer. O mesmo, ou seja, um outro exemplo, vale para a barragem de Bom Retiro do Sul. Em 1989, foi obtida uma licença prévia e, na sequência, uma licença de instalação. No entanto, hoje, os 43 megawatts que poderiam ser produzidos de energia, que faltam tanto na nossa região e no país, ainda não foram executados. Então, é exatamente sobre esse tema, portanto, dia 22 de setembro, estaremos discutindo na Associação Comercial e Industrial com os atores da nossa região, como eu disse há pouco, presidentes ou diretorias de ACIs, CDLs e autoridades municipais. Até lá, uma boa noite. O Centro Cultural Univates recebe dia 19 o show de tango argentino Esquina Carlos Gardel. O espetáculo conta com 5 duplas de bailarinos e uma orquestra, que faz um panorama na trajetória do tango, envolve interpretações comoventes da dança, além da história da Argentina. O evento começa às 9 da noite e os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro da Univates ou pelo site ingressorapido.com.br. Essa semana foi marcada por diversas atividades nas escolas de Lajeado em comemoração à independência do Brasil. 7 de setembro é um marco para a história nacional e, mais do que isso, para cada um dos brasileiros. Hoje pela manhã, as apresentações em alusão à Semana da Pátria foram realizadas na Escola Lauro Miller do bairro Planalto. Momento para relembrar a cultura do povo brasileiro e comemorar o 7 de setembro. O tema Eu Sou Brasília, ele foi planejado em cima disso. Mostrar o que nós temos que fazer para eu ser Brasil. Então, as crianças e adolescentes tiveram oportunidade de mostrar o que nós podemos trabalhar dentro da participação, participando, defendendo e inovando. Né? Então, eles falaram da participação da comunidade, da participação do Estado e da participação que nós devemos ter como cidadãos, na questão da cultura, na questão da tradição, na questão das riquezas, da ética e da civilidade, né? E o nosso comprometimento com os símbolos nacionais. O resultado foi positivo. Apresentações artísticas e reflexão sobre a situação do país, envolvimento entre professores e estudantes para conscientizar sobre a importância do patriotismo. Eles estão se apresentando, eles estão se sentindo pertencente, uma consciência maior de pátria, de Brasil, de nacionalidade e de símbolos que nós devemos honrar. E também o despertar artístico, porque eles tiveram a oportunidade de apresentar as diversas maneiras como eu sou Brasil, através de teatros, através de danças, através da música, através da poesia. Esse ano as apresentações da Semana da Pátria foram realizadas em diferentes pontos da cidade, resultado do Plano Municipal de Educação. Nós construímos 8 micro-regiões dentro das nossas 40 escolas para trabalhar a Conferência Municipal de Educação, quando nós estávamos construindo o
o Plano Municipal de Educação. Neste momento, nós dividimos, então, o nosso município em micro-regiões. E este ano, nós estamos consolidando esse trabalho de descentralização e de unificação cada vez mais das nossas escolas da rede municipal. E agora a previsão do tempo. Amanhã, ao longo do dia, ocorrem períodos com a presença do sol e outros com maior nebulosidade com risco de chuva passageira. No domingo, o tempo ainda não vai estar totalmente firme. Com isso, ainda há possibilidade de chuvas passageiras. E a seguir, preparativos para o seminário do Sincovat. Antes do intervalo, as temperaturas para o final de semana. Nós já voltamos. Os trabalhadores da Polícia Civil seguiram em paralisação atendendo somente casos graves. Já o CEPER Sindicato definiu que a orientação é que os educadores permaneçam em greve até 11 de setembro, dia de Assembleia Geral. Porém, a maioria das escolas estaduais de Lajeado tiveram aula normal. A RS 130 foi bloqueada por 1h30 durante a manhã de ontem por servidores estaduais em Lajeado. O manifesto foi liderado por agentes da SUSEP com a participação de policiais civis e profissionais da saúde. Cerca de 30 pessoas participaram da manifestação. O protesto fez parte das ações que mostram a insatisfação dos trabalhadores públicos com o parcelamento de salários. A Univates oferece, por meio do Laboratório de Aprendizagem Uniaprem, o simulado do ENAD. Dessa forma, o aluno pode testar os conhecimentos e exercitar o tempo médio necessário para fazer a prova. O resultado pode ser conferido logo após a realização do teste. A simulação é composta por provas de edições anteriores, organizadas pelo Uniaprem e contém questões objetivas de formação geral e de conhecimentos específicos. Para utilizar a ferramenta, o interessado deve acessar o ambiente virtual e se cadastrar. Todos os alunos têm acesso ao simulado. O Sincovat organiza para a próxima semana o 12º seminário da entidade. A cada 2 anos, o Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade promove esse evento com palestras e reflexões. Educação é o tema do seminário do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari, o Sincovat. O evento é na próxima sexta-feira. Um dos objetivos do Sincovat também é de promover a integração da classe contábil com a sociedade. E este ano, em função de toda a conjuntura que está acontecendo no país, optamos em fazer um sobre a educação. Não aquela educação de sala de aula, nós não queremos interferir no dia a dia do professor, ensinar ele a dar aula, mas assim conscientizar, fazer a população refletir sobre a importância da educação, a educação moral, a educação ética, a educação financeira, enfim, todo um conjunto da educação. Esse ano, o seminário acontece no Teatro da Univates e os 5 palestrantes são importantes nomes da área. O mais esperado é o senador Cristóvão Buarque. Até porque ele já foi presidenciável, é um defensor ferrenho da educação, respeito que ele tem por esse tema. E também pelo fato dele estar lançando um livro com direito à sessão de autógrafo. O nome do livro é Erro do Sucesso. O presidente do Sincovat se refere ao evento como o principal do interior do estado. O 12º seminário é no dia 11 de setembro e as inscrições ainda podem ser feitas pelo site seminariodosincobat.com.br. E no próximo bloco a gente fala de vôlei. Equipes da VAT se preparam para o campeonato estadual. Nós já voltamos. O lajadense foca agora no Brasileirão Série D. O Alviazul enfrenta o Metropolitano na próxima segunda-feira, às 16h, no estádio do SESI, em Blumenau. Já classificado para a próxima fase do torneio, o lajadense busca a liderança do Grupo 8 da competição. E ontem à noite, a LAF foi goleada em São Paulo. A equipe de Lajeado perdeu para o Orlândia por 4-1. Aos 4 minutos, Edson fez 1-0 para a LAF, placar que durou todo o primeiro tempo. O empate do Orlândia veio com Dieguinho no começo da segunda etapa.
Gadelha marcou o segundo e virou para os donos da casa. Dieguinho marcou o terceiro da equipe de São Paulo. E Chico marcou contra e fechou o placar. Orlândia 4, Alaf 1. E a equipe de Lajeado volta à quadra no feriado de 7 de setembro às 7h15 da noite, diante do Guarapuava, em confronto direto pela classificação. Desde o início do ano, as equipes infantil e mirim da VAT se preparam para o estadual. O campeonato começa no sábado e a expectativa das meninas é de muito aprendizado. Minha expectativa é ajudar as gurias, ter união no grupo, dar o melhor de si e ganhar. Quero que as gurias se dão o melhor de si, que todo mundo se ajude, que o time fique em união. Gosto de participar porque eu amo jogar vôlei. E eu acho legal, porque tu joga, aprende coisas novas. Nós vamos conhecendo novas amigas, nós vamos conhecendo novos times, vamos conhecendo mais. A expectativa das atletas é a melhor possível. Com o coordenador da Avates, não poderia ser diferente. A nossa expectativa é bastante grande. Na categoria infanto, nós somos os atuais pentacampeões. No primeiro semestre, a gente também ganhou a competição máxima da federação. E amanhã, nossa ideia é terminar a chave em primeiro lugar, para classificar em melhores condições para a próxima etapa. Quanto ao mirim, as meninas são mais sensíveis, né? Mas a gente também espera uma boa participação e classificar em primeiro lugar também da chave. Esse é o principal campeonato da federação, que acontece sempre no segundo semestre. Se enfrentam cerca de 15 equipes, as principais do estado. O foco é todo no estadual. Desde que começa o ano, né, a gente se prepara, os campeonatos principais sempre são no segundo semestre, né, e esse, sem dúvida, é o principal campeonato aqui no estado. Né? A expectativa, então, é de trazer medalha para casa? Sem dúvida. A intenção é essa. Amanhã a gente tenta classificar em primeiro, para a próxima etapa trazer para cá de novo. No sábado, a equipe infanto-juvenil sub-17 terá pela frente o SEAT, Sojipa e a AVF Santa Maria. A equipe do técnico Rodrigo Rotter é a atual pentacampeã consecutiva da competição. Os jogos iniciam às 9 horas no ginásio do Martim Luther. Já no domingo, será a vez da categoria Mirim, de até 13 anos, também em Estrela. Os adversários da equipe comandada pelo técnico Luiz Eduardo Dacol serão Sojipa, Juventus Avates e Nova Petrópolis. A edição de hoje do Jornal da Univates fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite, um bom final de semana e um excelente feriado. Obrigada pela companhia e amanhã tem edição de sábado com as principais matérias da semana. Tenha um ótimo final de semana e até mais.